Alunos do curso de Direito da URI de Erechim realizaram um projeto de pesquisa sobre o acordo de não persuasão penal, que é uma medida alternativa prevista no Código Processual Penal para crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, cuja pena seja inferior a 4 anos. O objetivo é evitar o processo judicial tradicional. Acompanhe agora mais informações. E hoje nós vamos falar de um projeto integrador realizado dentro da URI Campus Erechim através do curso de Direito. As acadêmicas do 6º semestre estão aqui conosco hoje para explicar um pouquinho o que é esse projeto e de que forma ele beneficia a nossa comunidade erechinense. Está conosco a Elaine Dalprat Dalmoura, acompanhada da Angeline Spadari Riquetti e a Kaelaine Golinski. Bem-vinda, meninas, à TV Erechim. Obrigada. A gente vai começar aqui com a Elaine. Elaine, fala um pouquinho desse projeto integrador e qual é o benefício que a nossa comunidade vai ter. Então, primeiramente, boa noite. O projeto integrador, ele é uma matéria que a gente tem no nosso curso de Direito, que primeiramente a gente faz a pesquisa e depois faz a extensão, buscando beneficiar a sociedade de alguma forma, ou de uma forma informativa, trazendo algum benefício. A gente vai cumprimentar também a Angeline. Prazer em ter você aqui. Boa noite, obrigada. E também a Kaelaine, bem-vinda. Obrigada, é um prazer, boa noite. E a gente vai começar já falando um pouquinho com a Elaine aqui. Você pode nos explicar o que é o acordo de não persuasão penal de forma geral e qual é o seu objetivo? O Acordo de Não Persecução Penal, mais conhecido como ANPP, é uma forma de autocomposição na esfera criminal relativamente recente, que foi incluída pela lei denominada como Pacote Anticrime. O principal objetivo é desafogar o sistema judiciário, trazendo uma forma célere e eficaz nesse processo, mas sem buscar o procedimento comum judicial. Também tem como objetivo diminuir a superlotação do procedimento judicial, do sistema penal, mas ainda assim buscar que o indiciado ele possa reparar e se responsabilizar pelo dano sem uma acusação formal. Então, assim, o ANPP ele é uma forma de justiça negocial. Então, há em tese o delito, mas não há o processo nem a pena. Pois é, mas nesse caso, quais são os principais requisitos para que um acusado ele possa firmar aí um acordo, uma ANPP? Para que seja firmada a ANPP, primeiramente, não pode ser caso de arquivamento. Também é confissão formal e circunstanciada, formalizada por escrito. O crime ele não pode ter sido cometido com violência nem grave ameaça, a pena mínima precisa ser inferior a 4 anos e o acusado ele precisa ter bons antecedentes e ser primário. Pois é, e para formalizar uma ANPP, você pode nos descrever os principais passos? Sim. Primeiramente, o Ministério Público ele vai propor esse acordo ao indiciado e para isso precisa ter alguns requisitos. Primeiro, que haja a confissão, que vai ser acompanhada pelo advogado por todo o processo. Também precisa que seja um processo voluntário, tem que ser voluntário do indiciado isso. Tem que ter a homologação judicial e a execução das condições do acordo. Agora a gente vai falar um pouquinho com a Angeline aqui. Angeline, o que é exigido da pessoa acusada para que ela se beneficie dessa ANPP? Então, para o acusado se beneficiar do ANPP, é necessário que ele cumpra alguns itens, que não são necessariamente um rol taxativo. E esses itens são a reparação do dano, a renúncia voluntária dos bens, dos produtos e dos instrumentos e proveito do crime, a prestação a serviço à comunidade, a prestação pecuniária e o cumprimento de qualquer outra condição imposta pelo Ministério Público que se adeque ao caso concreto. Em quais situações a ANPP não pode ser aplicada, mesmo que o acusado cumpra os requisitos básicos que a gente acabou de falar? Então, tem alguns casos que mesmo o acusado cumprindo os requisitos básicos, ele não tem como fazer esse acordo de não persecução penal, porque tem alguns outros itens que não é cabível o acordo. Então, seria quando for cabível a transação penal, quando o investigado for reincidente, se a conduta praticada for de habitualidade, se a conduta for a conduta for profissional, o crime cometido for profissional,
Se o investigado for beneficiário do acordo penal nos últimos 5 anos, anterior à prática da infração penal, se o crime cometido for no âmbito da violência doméstica ou contra a mulher por conta do sexo feminino. E, além disso, recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o acordo de não persecução penal não pode ser aplicado em casos de crimes cometidos contra crimes raciais. Agora a gente vai falar um pouquinho com a Kailane. Kailane, quais são as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a retroatividade do acordo de não persuasão penal, que é a ANPP, e como elas impactam processos ainda em andamento? Recentemente, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, fixou 4 teses sobre a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal em julgamentos de recurso repetitivo. A primeira tese estabeleceu que o ANPP é visto como um negócio jurídico penal, possuindo características tanto processuais quanto materiais. Isso significa que o acordo pode impactar tanto no processo, como também extinguir a punibilidade do investigado. A segunda tese fixou que, por ter conteúdo material, deve-se respeitar o princípio da retroatividade benéfica, podendo ser aplicável a processos pendentes, onde não houve a condenação definitiva. Assim, pode-se oferecer o acordo mesmo antes da confissão prévia do investigado, desde que o processo não tenha transitado em julgado. A terceira tese fixou que em processos em andamento, até o dia 18 de setembro de 2024, o Ministério Público deve se manifestar sobre a viabilidade do acordo, quando solicitado pela defesa ou pelo juiz de ofício, caso o acordo não tenha sido proposto ou justificado. A quarta e última tese é que investigações após essa data, do dia 18 de setembro de 2024, o ANPP será admissível antes da denúncia, mas, em alguns casos específicos, poderá ser proposto durante o curso da ação penal. Esse tipo de trabalho que vocês realizaram, esse projeto integrador, ele beneficia a cidade como um todo, beneficia todas as pessoas no conhecimento. Como é que vocês desenvolveram tudo isso, fizeram a pesquisa? Alguém poderia comentar só para a gente entender um pouquinho? A gente iniciou, então, escolhendo o tema, né? Nós pensamos num tema que fosse importante, que não fosse tão conhecido, que fosse útil, assim, para a sociedade mesmo. Nós temos muita afinidade com a matéria penal, então a gente pensou na ANPP, porque eu mesma não conhecia, então eu achei muito interessante essa forma de poder não levar ao processo judicial. Então nós pensamos que era muito interessante trazer para a sociedade, para as pessoas conhecerem também essa possibilidade, sabe? A gente fala muito que a justiça é lenta, que os processos ficam lá parados, demoram muito. Enfim, às vezes a pessoa fica 10, 20 anos esperando uma solução do caso. Vocês têm estudado, conversado com os juízes, enfim, debatido com os professores, meios de repente, acelerar esse tipo de processos, principalmente aqui na comarca de Erechim? Isso, claro, discutido diretamente com os juízes, que eles estão em contato com vocês. O ANPP é uma das formas de acelerar esse processo, ele é bem mais rápido do que um processo, então esse seria um benefício, e que também contribui para a sobrecarga do judiciário, não sobrecarregar ainda mais. Essa oportunidade que o curso de Direito da URI oferece para vocês, facilita para vocês entenderem e terem esse contato mais próximo com o judiciário? Sim, é muito importante a gente poder ter acesso a esses novos jeitos de pesquisa e extensão, porque além de a gente poder divulgar o que a gente está aprendendo, a gente consegue aprender ainda mais com a nossa extensão também. E possivelmente beneficia a comunidade, né? Porque quando agiliza um processo, quem está envolvido na causa ali, seja ela de qual natureza for, ela vai ser um pouquinho mais rápida e a pessoa está livre daquele processo ali que às vezes fica atrasando a vida, porque alguns processos as pessoas não podem participar de concurso, não podem, tem uma série de normativas que não permitem que ele tenha uma vida normal, né? E isso facilita. Com certeza.
Quero agradecer a presença de vocês aqui, parabéns aí ao coordenador do curso de Direito, por oportunizar essas acadêmicas a ter essa aproximação com a justiça, parabenizar vocês por desenvolver um projeto e pensar na sociedade, porque quando se aplica algo que é rápido, que não demore, toda a sociedade, de certa forma, é beneficiada. Então, parabéns a vocês, a Unicampus Erechim, principalmente ao curso de Direito.